O Simo tem o passado mais sombrio e angustiante da humanidade inteira, além de também ser bem complexo. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gurizada, vai ser o vídeo de todos os spoilers que saíram do mais novo capítulo 102 de Shumatsu no Valkyrie. Um capítulo muito especial porque tava prometendo trazer o fatídico flashback do Simo que a gente tanto esperava. Apesar de que eu ainda acho que esse flashback tá saindo cedo demais, mas enfim. O capítulo 102 vai ter um número bem padrão de páginas, tendo um total de mais ou menos umas 36 páginas por aí, onde ele vai tratar metade dele, a história do Simo, mostrando um flashback dele durante a guerra, um pouco mais da metade, na verdade, e a outra parte vai ser de volta na luta entre Simo e Loki, dando andamento a toda a situação que parou no capítulo passado. Esse capítulo vai estar repleto de coisas bem interessantes em todas as partes, e também coisas bem surpreendentes e também inesperadas. Eu tô dizendo, o Memura na reta final tá trabalhando que nem doido, então a gente tem mais é que aproveitar, né? E como sempre eu falo em todo vídeo de spoilers, lembre-se que tudo isso é traduzido bem brevemente e pode conter muitos erros ou interpretações bem erradas também, e também pode ser que tenham páginas faltando que não foram compartilhadas. Portanto, vejam o vídeo do capítulo completo quando ele sair também, pra vocês terem conhecimento de tudo certinho que sair. Mas claro, pra saber de tudo isso, fica até o final do vídeo. Já aproveita agora também, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar ligado em tudo que acontece no universo do Shumatsu no Valkyrie, seja da obra principal ou de seus spin-offs. Também, se possível, compartilhe esse vídeo pra que ele alcance mais e mais pessoas e torne essa obra cada vez mais e mais popular. E como eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. O capítulo 102 de Shumatsu se chama A Salvação da Alma e já começa dando início ao grande e esperado flashback do Simo, que já havia sido spoilado pelos editores do capítulo passado. Mais uma vez, os editores de Shumatsu sempre estragando as expectativas dos leitores, né? Já spoilaram os lutadores da luta, já spoilaram que ia ter flashback também, os caras é simplesmente sem graça. A história começa no sudeste da Finlândia, no campo de batalha perto do lago Ladoga. Dizem que Simo é uma lenda guerreira imortal que nasceu e ficou gravado na história da humanidade, chamado também de O Milagre de Kola, uma tragédia e uma lenda gravadas na história. A imagem mostra um grande exército avançando para a Finlândia, o exército soviético. Mostra também uma arma sendo engatilhada, uma sniper nagante, e de repente, em seguida, vários tiros acertando e matando todos os soviéticos que estavam em campo avançando. Todos eles com tiros extremamente precisos, e junto disso uma frase que diz que aquele que trouxe esse milagre foi apenas um único atirador. A imagem mostra o Simo em cima de uma árvore mirando no que agora é um mar de cadáveres soviéticos na neve. Mostra também ele fazendo uma espécie de contagem, dizendo que até agora o Simo contou 137 alvos abatidos pela sua arma. A imagem mostra agora um momento durante a guerra. É dito que 30 de novembro de 1939, a União Soviética lançou uma invasão à Finlândia. Eles começaram a avançar por 4 rotas principais, juntando um enorme exército de 1 milhão de soldados. Já em comparação, o exército finlandês representava menos de 1/3 disso. Compreendia cerca de 250 mil pessoas reunidas às pressas, incluindo agricultores e caçadores. E esse foi o evento que ficou conhecido como a Guerra do Inverno. Agora no sudeste da Finlândia, na linha de frente defensiva do rio Kola, um soldado finlandês aparece com medo enquanto vê um gigantesco exército russo avançando novamente. Ele pergunta o que é isso, e diz que esse exército é simplesmente gigantesco. Só que nesse momento os registros mostram que a força defensiva finlandesa estacionada ali contava com apenas 32 soldados, e por causa disso acreditava-se que a queda da linha defensiva seria uma questão de tempo, afinal o exército finlandês em geral era muito menor do que o exército que estava tentando invadir, no caso os soviéticos. Os soldados por si só já pareciam ter aceitado a derrota e diziam que a única opção agora era abandonar o posto, porque senão todos ali seriam mortos. Até que uma coisa surpreende de repente os soldados aliados. Todos os inimigos que estavam avançando começam a levar tiros e serem alvejados com balas precisas na cabeça, o que impressiona e confunde todo mundo, já que ninguém sabe de onde está vindo os tiros. Só que todo o rumo dessa guerra e desse confronto mudou totalmente quando o nomeado Morte Branca apareceu alvejando os inimigos. E cada bala precisa que derrubava um russo era um número contado pelo Simo, contando 134, 135, 136 e por aí vai. Sempre que ele disparava um tiro, os soldados inimigos tremiam em campo. Tudo isso ainda lutando em um ambiente extremamente frio que era de mais ou menos uns 40 graus Celsius negativos, o que ainda gerava vantagem pro Simo. E nos confrontos, Simo tinha sempre uma taxa de acerto totalmente perfeita, sem nunca ter sequer errado um tiro ou desperdiçado uma bala sequer. Os soldados inimigos ficavam com medo e resmungavam que não tinha como eles serem alvejados nessa distância, pois eles ainda estavam a 500 metros da linha defensiva da Finlândia. Até que depois de mais algumas mortes causadas pelo Simo, os inimigos realizaram que quem estava atirando neles era o temido ceifador humano, o homem conhecido por eles como Morte Branca. Os soldados aliados começaram a notar que os inimigos estavam começando a recuar, tudo isso enquanto gritavam e anunciavam que o Morte Branca havia chegado na batalha contra eles. E com a foice da morte pairando constantemente sobre eles, o medo e a confusão dos soldados soviéticos se espalharam como fogo em pólvora, e foi assim que os registros falaram. Os soldados finlandeses começaram a aplaudir ao ver o inimigo recuar, começaram
a dizer o nome Simuna, diminutivo finlandês pro nome do Simo Häyhä. Com apenas 32 soldados, a força de defesa de Kola deteve o avanço de mais de 4.000 soldados soviéticos. Foi literalmente um milagre realizado por Simo Häyhä, dito como atirador da 12ª Divisão, atuando na 6ª Companhia de Atirador de Elite da Finlândia, apelidado agora também de Simuna, além do seu apelido de Morte Branca. Simo, ainda em cima da árvore, faz um gesto militar de continência para seus companheiros, mostrando também sua feição agora com a máscara totalmente completa em seu rosto, que ficou muito zica, tá? Agora, durante o Natal, os soldados finlandeses ficam muito felizes por poderem realmente celebrarem o Natal descansados e sem preocupação, e eles também ficam muito gratos porque se não fosse o Simo ter chegado e salvado todos eles não estariam ali comemorando nesse exato momento. Um deles comenta que acertar um alvo em cheio sem mira não é algo que uma pessoa normal conseguiria fazer. Outro homem diz que ele acerta apenas um tiro em 100 tiros, enquanto o outro brinca, perguntando se ele queria dizer um tiro em 1000 tiros, dizendo que a pessoa que ele tá provocando é um péssimo atirador. Os soldados conversam casualmente sobre suas vidas e dizem, complementando a conversa, que enquanto o Simo estiver com eles não vão perder. A Finlândia em si não vai perder. Os soldados finlandeses comemoram alegremente enquanto erguem suas mãos e suas armas, dizendo em voz alta que eles vão proteger a pátria deles junto do Simo. O Simo Häyhä se tornou um herói que também manteve a moral das tropas finlandesas lá pro alto, quase que se tornando uma divindade no meio do exército. Um dos soldados pergunta onde que o Simo tá naquele momento e por que ele não tá junto deles comemorando com todos juntos. Mas outro responde que Simo estaria de vigia amanhã, então ele escolheu dormir mais cedo hoje. Todos os soldados ali admiram muito o Simo de coração, dizendo frases do tipo: é como esperado do Simo, esse lado legal dele é simplesmente incrível, eu admiro muito ele, devemos seguir o exemplo dele e dormir mais cedo também. Mas uma coisa acontecia com o Simo nesse exato momento enquanto todos comemoravam, uma coisa que ninguém jamais poderia sequer imaginar. O Simo não tava dormindo como todo mundo tava imaginando, ele tava acordado contando enquanto ficava encostado em algum lugar meio escondido. A imagem revela que Simo tá agachado e escondido, sentado tapado, quase se abraçando, mostrando um homem que tá totalmente apavorado e atormentado pela própria mente, totalmente diferente do homem guerreiro calmo e heróico que os soldados aliados veem quando ele atua em campo. Esse Simo atormentado conta suas baixas em guerra várias e várias vezes seguidas, mostrando o Simo claramente bem atormentado por cada tiro que deu, por cada morte que ele causou e por cada vida que ele acabou tirando com a sua arma, mostrando ele também com olhos bem arregalados e com a respiração bem pesada. E é dito que desde que ele tirou a vida do seu primeiro inimigo em campo, não existia nenhum dia sequer que o Simo pôde dormir em paz e descansar, e toda vez ele sempre contava o número das suas mortes enquanto dizia que sentia muito, falando isso várias e várias e várias vezes seguidas, enquanto ficava escondido e totalmente sozinho. Lembrava de momentos onde ele matou alguém que tinha um colar com a foto da sua esposa e da sua filha, que muito provavelmente estariam esperando o soldado voltar da guerra, e o Simo fica bem atormentado sabendo que ele tirou esse direito dos seus inimigos. Simo repetidamente falava me desculpa, e para não baixar a moral dos seus aliados, vendo cenas como essa, o Simo adotou a sua tão marcada máscara sem expressão, uma máscara limpa de qualquer silhueta que podia relacionar ele a esses sentimentos, e essa máscara fazia ele sentir um pouco melhor durante as batalhas. Já na mente do Simo, ele sentia que sempre que ele puxava o gatilho e sempre que ele derrubava o inimigo com seu tiro, era como se seu coração fosse perfurado e seu corpo fosse preenchido com sangue fresco, causando uma dor extremamente profunda nele. Essa imagem ainda mostra talvez um Simo quase quebrado mentalmente, um quadro bem expressivo que representa bem essa angústia do Simo. Agora, em outro momento, em outro dia, uma semana antes do fim da Guerra do Inverno, exatamente no dia 6 de março de 1940, durante um confronto na linha de frente do rio Kola, vários soviéticos são alvejados e um deles já percebe se perguntando se o Morte Branca já havia aparecido no campo. Simo agora já conta seus mais de 500 soldados abatidos, chegando nos 540, e em cima de um morro ele continua varando os russos. Mas justamente nesse dia específico, um grande e quase impossível incidente aconteceu durante o confronto. Simo Häyhä, que estava atirando bastante nos inimigos e matando alguns, um deles se pergunta onde que tá o Morte Branca, e o outro diz pra ele parar de ter medo disso. O narrador se pergunta se esse acontecimento que vem a seguir seria uma grande piada de Deus. Em seguida, Simo mata mais um dos soviéticos, mas enquanto esse cara morre, por algum efeito muscular ou contração, esse soldado soviético acaba antes de morrer disparando sua arma como um reflexo. Esse inimigo agora morto dispara essa bala em uma região completamente aleatória, sem mira nem nada. Um tiro totalmente baseado em reflexo, uma bala que nunca deveria sequer acertar ninguém. Só que nessa piada, a bala acabou ricocheteando em um morro perto do Simo enquanto ele mirava nos inimigos. Mas essa tragédia, essa brincadeira de Deus acabou se abatendo em Simo. A bala acabou impossivelmente ricocheteando e acertando o rosto do Simo, como se fosse uma bala literalmente guiada pelo divino. E mesmo que no último segundo Simo tivesse visto a bala se aproximando, ele é apenas um humano e não teve a velocidade necessária para desviar desse tiro. Em resposta a isso, enquanto o rosto
do Simo se banhava em sangue e ele caía no chão, os outros finlandeses começaram a chamar por ele desesperados. Os humanos ali ficam bastante desesperados e gritando que Simo está com a cabeça ferida, vendo que a bala acertou justamente a sua boca. Bala essa que iria formar a famosa cicatriz do Simo que ele tem no rosto, que é uma marca específica da sua aparência. Eles gritam também chamando médicos para poder socorrer rapidamente o Simo antes que algo pior aconteça. É dito que o o Simo sentia naquele momento entre seus companheiros era o caos e uma dor avassaladora, mas mesmo assim nos pensamentos do Simo, ele dizia que não conseguia aceitar que as coisas iam acabar desse jeito, dando em pensamento algumas risadas da situação. E o mais engraçado nisso é que justamente esse inimigo que o Simo Häyhä matou e por reflexo acabou atirando nele, é a baixa dele de número 542 que o Simo fez na guerra, sendo justamente também o último inimigo que o Simo matou. Simo no campo fecha seus olhos e logo após isso um tempo passa, tempo suficiente para o Simo se aposentar e a guerra finalmente ter acabado. E agora Simo se encontra na sua casa sentado em uma cadeira ao lado do seu cachorro. Simo diz que sente que foi salvo, como se por aquele breve momento uma salvação tivesse caído em sua pessoa. E naquele dia a batalha do Simo Häyhä terminou como um atirador de elite, tendo seu recorde oficial de um total de 542 abates, ganhando assim o título de maior atirador de elite da história da humanidade. E o flashback do Simo termina dizendo que esse homem, que era o maior atirador dentre todos, que atirou mais longe do que qualquer outro, foi também um homem mais gentil em vida do que qualquer outro. A vida de Simo se encerra na Terra e agora retomamos sua vida durante a luta contra o Loki no Ragnarok, porque claro, o capítulo ainda não acabou. Só uma coisa que eu quero comentar antes de passar pra arena novamente, eu vi muita gente reclamando do flashback do Simo e o único motivo que quase todos usaram é que o personagem do Simo está diferente da pessoa do Simo da vida real, na questão de que o personagem Simo sente remorso e foi afetado pelas vidas que ele tirou, mas a pessoa Simo da vida real já disse em vida que não sentia remorso nenhum e sempre dormia de cabeça limpa todas as noites. Mas eu tenho realmente que perguntar, é sério que vocês nessa altura do campeonato esperam que a obra iria do nada fazer um flashback totalmente acurado com a pessoa da vida real, visto que literalmente nenhum humano até hoje na obra teve sua história semelhante ao ser humano onde ele foi baseado na vida? É sério mesmo que vocês iam achar que ia ser assim? Os humanos de Shumatsu é só uma adaptação para uma história de fantasia. É lógico que não vai ser igual e muito menos sequer parecido. E muito além disso, o autor pode fazer o desenvolvimento que ele quiser pro personagem dele, contanto que ele faça bem feito, então tá tudo bem, pô. Eu entendo as pessoas não gostarem porque esperavam que ia ser outra coisa e estavam com outras expectativas, mas não gostar desse flashback porque não tá parecido com o Simo da vida real é muita sacanagem, né? Se esse fosse o critério pra gostar de Shumatsu, então ninguém sequer passava do primeiro capítulo da obra, porque já ia ser tudo diferente. Os humanos da obra são apenas adaptações fantásticas das figuras reais que eles representam, nada mais do que isso. Se você finalmente entendeu agora, depois de 100 capítulos, como os humanos de Shumatsu funcionam, então vamos continuar pros spoilers, que é o que importa, né? Agora, voltando novamente pro momento da luta na arena, Simo continua exatamente de onde ele parou no capítulo passado, no momento em que ele vai sacrificar seu próprio fígado pra mais uma bala, invocando novamente o juramento do deus da morte com sua valquíria. E novamente seu órgão brilha e se transforma em uma bala, sendo retirada do seu corpo e sacrificado. O rosto da valquíria do Simo se parte mais ainda, ao mesmo tempo que o Simo cospe ainda mais sangue em sua roupa. Mas independente da dor que o Simo tá sentindo agora, ele mira sua arma bem na direção do seu alvo, mirando o Loki com precisão, que tá escondido atrás de uma árvore. Loki observa atentamente a situação e diz que sente que o Simo está mirando em algum lugar na arena e o desafia a atirar. E diz que quando o Simo atirar de novo e errar, ele vai ser encontrado dessa vez. E Simo usa novamente sua técnica da sniper antideuses, dando seu tiro. O Simo dá mais um tiro em direção ao Loki e seu tiro, como sempre, é extremamente forte. Mas agora vimos que, justamente porque o Simo atirou de cima de uma árvore, ele foi arremessado para trás por causa da força do tiro. E pelo que disseram, o nome desse novo tiro do Simo, que é diferente do tiro anterior, se chama Aquele que Perfura os Céus, mas tá escrito junto de um nome também finlandês. A bala que o Simo atirou vai certeira na direção da cabeça do Loki, mas antes dela chegar nele, o Loki consegue percebê-la. É dito que para um deus que tinha os nervos tão aguçados como o Loki, foi bem fácil perceber. Para ele não era difícil entender a velocidade que a bala tinha, e por conta disso, dessa vez o Loki tinha a direção certeira da posição do Simo. Mas apesar disso, o Loki ainda tinha que dar um jeito de parar ou de desviar a bala do Simo. Afinal, se ele ficasse parado ou se tentasse desviar com seu corpo, a chance dele ser morto seria bem alta. Com isso, o Loki então invoca novamente os seus deuses, mas apenas uma cópia de cada um. Uma cópia do deus Thor, uma cópia do deus Hércules e uma cópia do Odin, para que elas juntamente parem a bala do Simo, servindo de escudo. Mas no momento que a bala acerta os deuses cópias, ela simplesmente oblitera todos os três deuses como se não fossem absolutamente nada. Loki diz que agora consegue ver claramente a trajetória da bala do Simo, e que agora, por causa disso, ele sabe a localização do Simo e que ele não vai escapar dessa vez. Mas ele também se surpreende que suas cópias não fizeram nada contra a bala do Simo, e com isso, Loki prepara mais uma carta na manga, trazendo mais uma das suas invocações. Loki invoca uma invocação em formato de escudo, um escudo todo adornado que flutua em sua frente para se proteger da bala do Simo.
Simo. O nome desse escudo se chama Barreira Mágica de Skuld, que é uma referência às Norns da mitologia nórdica, que são 3 divindades que representam o passado, o presente e o futuro, sendo a Skuld aquela que representa o futuro. Mas a alegria do Loki desaparece completamente quando ele percebe que a bala do Simo ainda tá vindo com força total em sua direção, e que nem o escudo que ele invocou tá sendo capaz de parar a bala. Ele nota que o escudo tá começando a quebrar totalmente, com a bala do Simo perfurando ele. Após isso, a bala não só perfura o escudo, como se não fosse nada também, mas também destrói ele completamente. E não só isso, a bala também alcança o Loki e perfura sua cabeça, matando ele completamente e vencendo a batalha, enquanto o Simo apenas levanta sua arma e fala o número 2, se referindo ao número de órgãos sacrificados nessa luta. E para terminar os spoilers de hoje, temos a nota do diretor desse capítulo, com ele dizendo que não existe nada que resista à bala que pode atravessar até mesmo os céus, e termina dizendo que acabou, se referindo ao término da luta. E é aqui que os spoilers terminam, mas calma que tem minhas considerações finais ainda. Agora na review final eu tenho que dizer, eu espero bastante que você não tenha acreditado que a luta realmente acabou, né? Logicamente isso é tudo uma farsa, e tanto o Loki quanto o próprio editor que tá comentando no capítulo estão claramente nos enganando. A luta não acabou aqui, eu tenho 100% de certeza que esse Loki que morreu é, sei lá, um clone dele ou alguma ilusão que ele fez. Afinal o Loki é muito inteligente pra morrer desse jeito, né? Vamos combinar. Olha, eu tô ligado que o Simo é foda, é brabo e tudo mais, mas a luta não vai acabar em 2 capítulos, né, gurizada? Pelo amor de Deus. Isso aqui não é luta de spin-off. O Loki tem que dar uma espécie de reviravolta, sei lá, aparecer perto do Simo, atrás dele, ou alguma coisa desse tipo. Eu acho o Loki um merdão, mas eu também não acho que ele é tão merda assim, né, pra morrer desse jeito. Apesar de que se ele realmente morrer assim, vai ser uma puta quebra de expectativa de todo mundo, e isso seria muito engraçado. E eu devo dizer que eu amei tudo desse capítulo. Amei o flashback do Simo, amei toda a parte original e dramática que incluíram no passado dele. Adorei também a transição e continuação da luta que apareceu no final, e também amei esse cliffhanger que colocaram do Loki, até porque isso do Loki tomar um tiro na cara bem no início da luta é algo que a comunidade inteira de Shumatsu comentava há anos que o Simo iria fazer no início da sua luta. Isso literalmente se concretizou. Eu tô falando, cara, tô falando que o Memura tá dando uma olhada no que os fãs estão comentando e tá copiando, certeza. Adorei também a arte desse capítulo, que já tá muito melhor do que a arte que a gente viu no capítulo anterior, que tava meio bosta, com os modelos 3D copiado e pá. Os detalhes que botaram nos personagens e nos efeitos dos tiros, tá realmente muito bom. Mas enfim, gurizada, eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aí embaixo o que vocês acharam dos spoilers e também, claro, o que vocês acharam do vídeo em si, porque isso ajuda demais. E eu sempre gosto de ver a opinião de vocês sobre as coisas. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, gurizada. Falou, beijão.